Por que eu acredito no sobrenatural? No vídeo de hoje eu irei falar sobre este assunto aqui, que é um dos meus assuntos preferidos, até porque viver com Cristo, caminhar com Cristo, é viver no sobrenatural, é andar no sobrenatural, é caminhar mesmo dentro do sobrenatural. E eu vou te explicar agora um pouco mais sobre isso. O sobrenatural, ele faz parte de nossa vida o tempo todo, porque nós vivemos pela fé. Ainda que você não perceba, você caminha no sobrenatural o tempo todo. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você crê em Deus? Por que você acredita em Deus? Você consegue vê-lo? Não. Você consegue tocá-lo? Não. Mas você consegue senti-lo? E por que você acredita que quando você sente uma presença, algo diferente, algo especial, algo que te traz paz, você entende que é Deus? Quando você caminha com Ele, quando você tem compromisso com Ele. Por que você acredita que é Deus? Porque você crê em Deus. E você crê por meio da fé. A fé é algo sobrenatural. Você não consegue ver, mas você acredita naquilo que você não está vendo. E a fé é exatamente isso. É você crer sem ver. Então, a fé é algo sobrenatural. Se você tem fé, você está crendo em algo sobrenatural que tu não vê. Tu não tem acesso físico, mas você consegue ver com os seus olhos, não seus olhos naturais, não seus olhos carnais, mas você consegue ver com os seus olhos espirituais. Então, isso é sobrenatural. Então, eu falando assim acerca da minha experiência, eu sempre acreditei no sobrenatural porque eu sempre vivenciei muitas experiências assim, desde o momento que eu não tinha nenhum compromisso com Deus, quando eu era mais nova, criança, adolescente, até o presente momento. Deus sempre me colocou dentro de situações, de experiências, não porque eu queria, mas porque Ele queria me mostrar de algum modo, e Ele utilizava métodos para isso, para mostrar que Ele era comigo, que Ele estava comigo e que Ele me ama, só que eu não dava essa legalidade para Deus agir, para Deus trabalhar, para Deus fazer em minha vida o que Ele queria, do modo que Ele queria. Então, eu não abri o espaço para Deus entrar. Mas Deus sempre me dava experiências assim, que algumas eu não contei aqui, irei contar mais pra frente. E eu sempre andei ali dentro do sobrenatural. E ele sempre me convocou para isso. A primeira vez que eu ouvi Deus assim, a primeira de todas, que eu sei que foi Deus, que na época eu não sabia, mas que hoje eu sei que era Deus falando comigo, eu era uma criança. Eu não tinha noção de nada, eu era muito pequena. E hoje eu entendo que ali era Deus falando em meu espírito, me convocando para fazer parte ali do seu povo, da sua igreja. Então, hoje eu entendo que era Deus falando comigo quando eu era uma criancinha de 4, 5 anos. Então, isso é sobrenatural. E o tempo foi passando, né? E Deus foi colocando ali situações, experiências. Eu já vivenciei curas em meu corpo, curas assim que eu precisava viver naquele momento. Por exemplo, eu tive um cisto na mão quando eu era mais nova, era criança, eu morria de medo de fazer cirurgia. E aí, quando eu fui no médico, né, ele falou assim pra mim: você vai precisar fazer uma pequena cirurgia aqui para retirar esse cisto aí na sua mão, porque vai ser uma cirurgia simples, coisa rápida, mas vai ter que abrir. E quando o médico falou isso, gente, eu fiquei em pânico, porque eu morria de medo de passar por mesa de cirurgia. Eu não queria mesmo. Então eu tinha aquele pânico assim. E aí eu fui pra casa, fiquei orando, falando com Deus. Falei, Deus, eu não quero fazer cirurgia, não deixa eu fazer. E eu estudei um pouco sobre isso e eu vi que os cistos, eles podem regredir com um certo tempo. Só que aquele cisto sumiu tão rápido da minha mão, foi assim, em questão de dias, que eu pensei, isso daqui não pode ser uma coisa normal. Realmente foi em questão de dias, ele desapareceu. E eu fiquei orando, todos os dias eu orava, eu falava, Deus, por favor, faz sumir, para não precisar passar pela cirurgia, porque o médico já falou, eu vou ter que passar. Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E eu fiquei clamando ali. E dentro de poucos dias o cisto começou a sumir, sumir, que quando eu me dei conta ele já não estava mais ali. Então Deus atendeu o meu clamor, ainda que pareça algo pequeno, mas para mim naquele momento foi algo importante. E aquilo testou a minha fé.
Eu coloquei a minha fé em ação naquele momento. E Deus, ele me atendeu. Deus, ele me ouviu. Eu já tive outras experiências assim também, como eu falei para vocês aqui já em outro vídeo. Uma vez eu fraturei a minha perna fazendo exercício. E eu fui para casa assim, andando, mancando praticamente, porque era muita dor, muita ardência na perna. E eu fiquei sabendo de um evento que teria à noite aqui com o evangelista Adam Smith, se não me engano, é esse o nome dele. Aí eu fui e eu não sabia que ele era usado assim, mas eu cheguei lá mancando. E quando eu cheguei lá, que ele falou que iria orar por cura, ele é americano, né? Então ele falava e tinha alguém ali traduzindo. Se não me engano, tinha alguém traduzindo. E aí ele falou que iria orar por cura, liberar cura naquele momento. E eu fechei os olhos e falei, Deus, eu quero que o Senhor me cure agora, porque eu não estou aguentando essa dor. E eu comecei a clamar. Fechei os olhos e eu comecei a clamar a Deus. E de repente, enquanto ele orava, eu senti assim um vento, uma brisa. Era um vento rápido e ao mesmo tempo aquele vento assim delicado. Ele começou a passar pelo meu corpo e circular todo o meu corpo, ali na parte que estava fraturada. E eu comecei a sentir aquele gelo, era um vento bem gelado. Ele começou a passar pelo meu corpo, circulava e circulava por dentro e por fora. E quando ele terminou de orar, eu não estava sentindo mais dor nenhuma. Foi uma coisa assim impressionante. Eu fiquei muito impactada porque foi instantâneo. E algumas pessoas subiram para testemunhar e eu vi, eu falei, nossa, isso aqui é muito verdade. O poder de Deus é algo tremendo. Ele atua como ele quer. E tem pessoas que nem acreditam, mas quando você sente aquilo de fato, você vivencia aquilo, é algo muito incrível. Então foi uma cura que eu vivenciei naquele momento. Outra coisa que aconteceu, que eu até contei em um dos vídeos aqui, eu tinha a imunidade muito baixa, eu ficava gripada, assim, toda semana. Isso me atrapalhava muito, até em questão do meu ministério, porque como que eu conseguia cantar? Porque a minha garganta vivia inflamada. Praticamente toda semana a garganta estava inflamada. Teve uma época que foram, assim, meses consecutivos, vários meses, a garganta inflamada, eu gripada, eu toda entupida. E aquilo acontecia de uma forma muito frequente. E eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Porque como é que eu vou viver um ministério, um chamado dessa forma? Como é que eu vou gravar os vídeos? Porque eu vivia gripada. Era muito difícil para mim gravar. E aí aconteceu que lá em Santa Catarina eu peguei uma gripe, que eu passei 2 meses gripada e com a garganta inflamada. Eu achei até que eu estava com algo mais sério, porque a garganta inflamou de um modo que parecia que não iria passar mais nunca aquela inflamação. Eu fui ao médico e a enfermeira injetou ali uma medicação na minha veia e não resolveu. Era impressionante que nada resolvia. Eu tomava remédio anti-inflamatório, tomei vários e vários e nada funcionou. E eu fiquei 2 meses tossindo muito, a ponto do meu pulmão chegar a doer. E eu falar, Deus, eu não estou aguentando mais isso aqui. Porque eu comecei a ficar fraca, meu pulmão começou a ficar fraco, de tanto eu tossir. E eu não conseguia dormir à noite, não dormia direito por causa disso, não conseguia respirar direito. E eu passei um tempo nesse processo aí. E aí eu lembro que um dia, né, eu tive uma experiência muito forte dentro do quarto, eu orando, e eu clamando a Deus, eu com febre, passando mal, eu ajoelhei para orar. Eu falei, Deus me ajuda, eu não estou aguentando mais isso aqui. Aí ele disse assim para mim, eu vou te curar. Eu aumento a tua imunidade. Tu vai ver que eu sou Deus. E ele começou a falar. E eu ali vivendo aquela experiência, sentindo Deus, a presença de Deus no ambiente, sentindo algo muito forte em meu corpo. E era a presença de Deus. E aí passou-se um tempo e eu comecei a colocar muita secreção para fora. Eu lembro que um dia a Lady me ligou e disse assim, Caroline, Deus está mandando te falar que Ele está te sarando. Eu falei amém. E nessa época eu estava colocando muita secreção para fora. E quando eu ia colocar a secreção, eu via que não era uma coisa normal. Eram pedras, saíam pedras da minha garganta. Eu comecei a colocar um monte de pedra. Às vezes eu tinha a impressão de que eu iria até engasgar. Eu estava deitada e eu acordava sufocada. Direto acontecia isso. De eu estar dormindo e eu acordar sufocada, colocando para fora as coisas. E isso foi no mês ali de junho ou julho. O tempo foi se passando e eu fui vivenciando aquele processo ali. Até que depois de finalizar ali o tempo de 2 meses e pouco, isso foi no mês de julho,
Deus, ele me limpou ali totalmente, retirou tudo que tinha que ser retirado aqui de dentro. E já fazem 6 meses que eu não pego um resfriado, a minha garganta não inflama, e isso nunca aconteceu na história da minha vida. Isso é histórico, nunca tinha acontecido isso. Então, Deus, ele de fato aumentou a minha imunidade. E ele me falou isso. Ele disse: eu vou aumentar a tua imunidade. Eu vou te curar, eu vou te sarar. E ele fez. Então, isso foi algo sobrenatural. Era algo que nada resolvia. Eu tomava várias vitaminas, eu fazia tudo. O que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, eu fiz, mas não adiantava. Aí Deus veio e entrou com milagre, né? Entrou com o impossível, porque isso aqui era algo impossível para mim resolver. Mas para Deus nada é impossível. Então Deus resolveu a minha situação dessa questão da baixa imunidade. Então, eu creio no sobrenatural. Outra experiência que eu tive também, eu ouvi Deus audível pela primeira vez no ano de 2015. Foi uma experiência muito tremenda que eu tive ali e eu precisava daquilo naquele momento. Deus me deu esse privilégio de ouvir a sua voz de maneira audível, de modo que eu nunca tinha assim escutado, pelo menos que eu lembre. Então, eu já vivenciei muitas coisas assim que não tem como eu falar, é coisa da minha cabeça. Só se eu estiver ficando doida, porque realmente são coisas muito tremendas. São experiências que não tem como você falar que é de você, que é da sua cabeça, que é da sua carne, porque são coisas bem claras. Eu já vi paralítico levantar da cadeira durante uma oração. Eu já vi gente ser curada de doenças graves, que os médicos diziam assim, ó, ali já foi, viu? Ali você pode contar os dias já, porque não vai viver. E a pessoa levantar por conta de quê? Da oração. Isso é sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural. Quando nós lemos aqui, nós vemos inúmeros milagres, prodígios. Quando a gente lê a Bíblia, nós vemos que em um momento da história o mar se abriu. Gente, estou toda arrepiada. Quando eu paro para pensar essa cena em minha frente, o mar se abrindo, é por isso que a Bíblia a gente tem que meditar e não ler. Quando a gente medita é diferente. Quando a gente medita, nós conseguimos internalizar aquilo que nós lemos. Então a gente reflete sobre aquilo que nós estamos lendo. A gente entra na história de fato. Então, quando eu paro para pensar, o mar se abrindo e pessoas passando ali em terra seca. Gente, isso é algo muito tremendo. É sobrenatural. Então, a palavra de Deus, ela é sobrenatural. A Bíblia relata inúmeros milagres, né? De pessoas cegas voltarem a enxergar, paralíticos voltarem a andar, pessoas sendo curadas de doenças graves. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Não tem o que se questionar. E só o fato de você crer na Bíblia, crer na palavra, é sobrenatural. Porque você não consegue ver as coisas que estão escritas aqui. Você viu com seus próprios olhos? Não. Mas por meio da fé, você acredita que o que está escrito aqui, que cada coisa, cada palavra, de fato aconteceu. Então, isso é sobrenatural. A salvação é sobrenatural também. Por quê? Você pode ver você sendo salvo por meio da fé, você consegue ver. Então, é tudo pela fé, é tudo por meio da fé. Você não consegue apalpar fisicamente, mas você crê que isso vai acontecer. Pela fé você consegue ver você ganhando um corpo incorruptível, sendo transformado, ganhando um corpo glorificado e indo reinar com Deus Todo-Poderoso. Isso você vê por meio da fé. E isso é sobrenatural também. A salvação é sobrenatural. Então, se você é um cristão, se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, você vive no sobrenatural e não tem para onde correr. E para muitos, isso tudo que eu falei aqui é considerado loucura. Mas é exatamente isso que a Bíblia fala, né? Que as coisas do Espírito, aos olhos humanos, aos olhos carnais, são consideradas loucura. Então é normal o mundo achar loucura essas coisas, mas nós cremos por meio da fé. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha sido edificado através desse vídeo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.